Bateu aí o pânico no Bolsonaro e no pastor Silas Malafaia. O Malafaia estava, até semana passada, bem investido na tentativa de aprovar no Congresso Nacional um golpe contra a população brasileira, que é uma isenção para igrejas evangélicas poderem comprar tudo. Então, se igrejas compram um jatinho, um helicóptero, carros de luxo, as igrejas evangélicas teriam um cashback de 30% do governo federal. Ou seja, o Malafaia ia poder comprar um jatinho novo para ele mesmo, vamos por 30 milhões, e aí 30% disso, né, vamos arredondar aí para 10 milhões de reais, ele teria de cashback. Nós pagamos para ele, porque ele compra no nome da igreja, não no nome dele. Imagina o tamanho da lavagem de dinheiro que ia ser feito. As igrejas já estão planejando aí comprar frotas e frotas de carro para vender 1 ou 2 anos depois, porque como eles compram com 30% de desconto, vendendo 1 ou 2 anos depois, eles têm um lucro gigantesco na venda aí de carros seminovos. Olha só, vai mudar o negócio, o ramo de várias igrejas. Esse era o objetivo do Malafaia, até que teve a operação aí de prisão de 5 bolsonaristas que tentaram assassinar o Lula. Ali o Malafaia ficou, opa. Teve, obviamente, o atentado terrorista na STF na semana passada, e o Malafaia já ficou assim, talvez isso acelere investigações e tudo mais. Aí tiveram essas prisões e o indiciamento aí de vários golpistas. O Malafaia que disse que já estava pronto para ser preso, tudo mais, ele chegou a dar entrevista dizendo que já estava preparado fisicamente e psicologicamente para a prisão. Ele sabe dos crimes que cometeu e ele sabe que o inquérito das milícias digitais vai pegá-lo, porque ele é um dos principais milicianos digitais no Brasil, com o intuito de acabar com a democracia do país, um dos principais. E aí o que acontece? O Malafaia foi perguntado logo depois aí do indiciamento do Bolsonaro, o seguinte, Malafaia, vamos lembrar que você, em fevereiro, quando o Bolsonaro sofreu busca e apreensão, ele te ligou chorando, e aí, palavras do Malafaia, o Bolsonaro ligou chorando para ele, Bolsonaro ficou 5 minutos ao telefone chorando assim, sem conseguir pronunciar uma palavra, e aí o Malafaia falou, olha, você vai querer ser preso aí chorando em Mambucaba, ou você vai querer ser preso com o povo nas ruas? Eu vou organizar uma manifestação em seu favor. E aí o Malafaia organizou uma manifestação para o Bolsonaro. Depois, o Malafaia organizou outras manifestações pró-Bolsonaro. Ele era o grande organizador e não o Bolsonaro. Pois bem, dessa vez perguntaram, Malafaia, lembra disso aí? Agora o Bolsonaro, aí, seu amigo, foi indiciado. E você, fiel escudeiro dele, vai aí chamar a manifestação pelo Bolsonaro, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, entre aspas? Vai ou não vai, ô Malafaia? Porque a última vocês disseram que era pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito. Lembre-se, uma das estratégias da extrema-direita é eles usurparem todos os símbolos, todas as frases, os slogans, gírias ou até nomenclaturas que são usadas pelos democratas. Por quê? Porque assim as coisas se redefinem. Por exemplo, quem é a favor do Estado Democrático de Direito, eles dizem, porque nós levamos aí tantas pessoas às ruas por esse motivo. Só que o motivo era o quê? Era contra a STF, né? Esse era o motivo verdadeiro. Aí, o que acontece? Dessa vez, o Malafaia falou que não. Ele não vai mexer um dedinho para tentar animar o Bolsonaro que está desanimado. Não vai mexer um dedinho para tentar aí salvar o Bolsonaro do que quer que venha para ele. Ele disse que só vai se mexer para alguma coisa se for requisitado diretamente pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro não ligar e se humilhar para o Malafaia, não vai ter. Lembremos, segundo o próprio Malafaia, a última vez que os dois se falaram, o Malafaia xingou o Bolsonaro. Rapaz evangélico, temente a Deus, xingou o Bolsonaro com inúmeros palavrões, palavras do Malafaia. E o Bolsonaro não respondeu e eles não se falaram mais. Lembremos, ele xingou publicamente também, chamou o Bolsonaro de frouxo. Diz que o Bolsonaro é um líder frouxo. Relembrando para você a opinião do Malafaia sobre o Bolsonaro. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que você define a atitude dele? Covarde? Desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Paulo. Quem foi que E aí ele chamou o Bolsonaro de tudo que é nome, justo para Mônica Bergamo, que é a jornalista que o Bolsonaro mais odeia. Pronto. Ali, ele estava rompendo com o Bolsonaro, ele já sabia que após as eleições viriam as denúncias contra o Bolsonaro e viria o indiciamento da Polícia Federal. Ali muita gente da esquerda estava desanimada, pensando, a polícia vai dar impeachment isso aí, a polícia não termina nunca a investigação.
o PGR não vai fazer nada também, tudo mais, só que o Malafaia já sabia o que estava por vir. Então ele usou isso aí da eleição de São Paulo para xingar aí o Bolsonaro de tudo que é nome. Romperam os dois. Aí o pivô disso tudo foi o Pablo Marçal. Pablo Marçal, que em pesquisas nacionais, saiu a segunda pesquisa aí da Quest que mostra ele na frente do Tarcísio de Freitas, ou seja, segundo turno seria entre Lula e Marçal, e não entre Lula e Tarcísio. Bolsonaro está com um problemão, não consegue converter seus votos pro Tarcísio. Já começou a plantar o Flávio Bolsonaro como candidato para 2026, o que, olha, enfrentar o Flávio é bem melhor do que enfrentar o Tarcísio pro Lula, viu? Bem melhor. O Flávio não vai ter o amplo apoio que o Tarcísio tem de toda a mídia, do mercado financeiro. E o Flávio ainda vai começar a brigar com o Marçal e vai dividir a extrema-direita. Então, melhor aí pro Lula. O fato é que o Marçal é um perigo, tá? O Marçal é um perigo. Ele tem um alcance em redes sociais muito maior do que o Lula e que o Bolsonaro juntou-se. E olha que o Lula tem aí a máquina pública e não consegue ter o alcance nem perto do que tem o Marçal. O Marçal tem um esquema de redes sociais muito forte. Aí, voltemos aí ao que acontece. O Malafaia abandonou o Bolsonaro já foi avisado que os seus aliados o estão abandonando. Ele percebeu que a maioria dos parlamentares que sempre estão ali colocando a mão no fogo por ele, não fizeram muitas postagens ou não saíram fazendo vídeos e tentando argumentar para salvá-lo depois do indiciamento da Polícia Federal. Não. Alguns aí, principalmente os filhos dele, foram os que mais aí, ou seja, que é familiar dele, foram os que mais saíram nas redes sociais para defendê-lo depois que foram presos os que tentaram ali assassinar o Lula e Alexandre de Moraes, e depois do indiciamento, principalmente os filhos dele. O Nicolas, o Geyer, esses aí fizeram até uns posts, a gente tem que lembrar, defender o Bolsonaro, dá engajamento e dá seguidores. Então eles todos vão defender o Bolsonaro, mas fizeram poucos. Não teve post aí do Geyer quando ele faz aqueles vídeos de 10 minutos argumentando. Para atacar o Lula ele faz. E usa todos os argumentos, e aí a equipe de edição dele coloca lá matériazinha de jornal para criar uma narrativa para atacar o Lula com alguma coisa. Não teve para defender o Bolsonaro. Antigamente tinha. E olha que o Geyer tá assim com o Bolsonaro e está aí devendo, entre aspas, ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu prioridade para a eleição municipal de Goiânia nesse ano. Goiânia, inclusive, que é onde tem os kids pretos, que é aqueles que tentaram matar o Lula. Coincidência, será? Os outros, é só postzinho para ganhar like na rede social e acabou. O post do Nicolas que mais viralizou, ele publicou assim: Bolsonaro 2026. Qual é o argumento para defender o Bolsonaro? Nenhum. Não tem argumento. É só isso. E aí, quem é bolsominion vai lá, se não seguir o Nicolas, fala: nossa, esse cara tá com o Bolsonaro, eu vou seguir ele. Quando o Bolsonaro estiver preso, aí o Nicolas vai lá, e já fez isso, já com o Bolsonaro solto inúmeras vezes, ele vai lá e contraria tudo que o Bolsonaro defende. Na eleição aí, não faz nem 2 meses, o Bolsonaro estava pregando que votar no partido do Kassab é pior que votar no PT, e o Nicolas estava fazendo campanha para alguns candidatos do partido do Kassab. Foi até a cidade deles, foi até Santa Catarina fazer campanha para alguns, contra o Bolsonaro. Aí você vê, pô, que coisa, hein? Que coisa. Então tá ruim aí para esse pessoal. Enquanto isso, olha só, a segurança do Lula está passando aí por um problema. Por quê? Porque um policial que fez a segurança do Lula por alguns dias foi preso nessa operação aí, foi um dos 5 presos. Esse policial federal é o que abriu o bico, falou muita coisa, ele esclarece muita coisa para a Polícia Federal. Mas tudo indica que tinha o grupo ali dos militares, que era uma panelinha mais fechada, e ele ficava um pouquinho aquém. Então ele não sabe de todas as informações, é isso que vazou aí. Que ele falou tudo que ele sabia, ele falou. Talvez deve ter deixado alguma coisa para tentar uma delação, se bem que não vai dar muito certo não. Esse policial, ele fez a segurança do Lula. Em 2022, ele estava fazendo a segurança do hotel em que o Lula estava depois que ele foi eleito. E aí, como ele fazia a segurança, ele tinha alguns dados. Por exemplo, quando tem a troca dos soldados, dos policiais que fazem a segurança do Lula. Qual é o horário de troca? O turno tem 8 horas ou tem 12 horas? Enfim, quantas horas tem o turno? Quando é a troca? Que é o horário mais importante para alguém fazer um ataque. Qual é o deslocamento? Como é que faz o deslocamento? Vai um carro na frente com a polícia, o do Lula no meio, outro de polícia atrás, ou vão 2 carros e o Lula na frente, ou o Lula vai atrás? Como é que é o deslocamento? Quantos vão no carro com o Lula? Se é que vai alguém aí armado com o Lula? Nos outros carros são quantos policiais em cada carro? Qual o modelo do carro? É blindado? Enfim, todo esse tipo de informação ele tinha. Quando o Lula ia para algum lugar, ele sabia já com antecedência, porque ele estava ali no hotel, ele ia ter que abrir para o Lula passar, fazer um isolamento, ver aí como seria o deslocamento do Lula, que já era o presidente eleito. Aí, diferente do Lula aí,
antes da eleição. Ele é o presidente eleito. Então era uma segurança maior. Esse policial aí é o que causou um problema agora na segurança do Lula. O pessoal da segurança do Lula, a Polícia Federal, estão fazendo aí um escrutínio, um pente fino em todo mundo que faz ou já fez e participa ou já participou da segurança do Lula, seja em eventos, seja aí em alguma cidade só, ou seja, sempre. Por quê? Porque perceberam, o perigo chegou muito próximo. Não é a primeira vez que a gente vê gente aí que está em cargos bem próximos do Lula e que acabam sendo pegos como bolsonaristas. E não só como bolsonaristas, como criminosos, gente que queria ali, estava num plano para matar o Lula. Então é grave, bem grave, por isso a Polícia Federal está fazendo aí um escrutínio. Tem gente que tem alguns policiais que fazem a segurança do Lula desde sempre, desde que ele saiu lá de Curitiba, lá onde o Sérgio Moro o sequestrou, ele tem direito aí a 8 seguranças. E tem alguns que são sempre os mesmos. Esses aí tem mais confiança, mas tem outros que foram chegando depois. E muitos foram chegando em 2022, quando a Polícia Federal era tomada pelo Bolsonaro. Aí olha só como você vê como a imprensa ajuda as narrativas fake dos bolsonaristas. Olha só que vergonha, uma matéria aqui do Metrópolis, que fala o seguinte, é desinformação mesmo, das piores, tá? Aí você vê aqui, Metrópolis. Policial preso por plano de morte de Lula, trabalhou para o PT da Bahia. Aí você fala, o quê? O PT estava contratando esse policial? Nossa! Aí você vai ler a matéria, né? Pô, caramba, o PT contratou esse policial preso. Nossa senhora, o cara tem ligação com o PT. Foi o PT que quis matar o Lula, gente. Pô, não tem como. Essa é a conclusão que os bolsonaristas vão tirar. A coluna aí do Igor Gadelha do Metrópolis. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta